Oi, gente, bom dia. Hoje eu estou bem atrasado, né? Se for dar uma olhada por aquilo que está lá proposto no nosso link, né? Mas infelizmente, as tarefas do dia a dia me fazem atrasar, né? Nós temos agora as missas pela parte da manhã, fisioterapia, então vamos atrasando aos poucos alguns momentos das nossas conversas. Mas enfim, só lembrá-los de que nossa conversa, depois de acontecida, ela é postada no YouTube da paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena. Hoje nós vamos falar sobre algo que tem afetado muitas das nossas famílias, né? Das nossas comunidades, dos nossos grupos, que é a questão do suicídio. Eu me recordo que há mais tempo eu havia lido um artigo sobre o suicídio, né? Mas não só o suicídio dentro das famílias, mas num caso que nós achamos incomum, que é o suicídio no meio religioso, né? No meio dos padres. E eu achei interessante um fato, porque diz que nunca se ouviu falar tanto em suicídio no meio religioso quanto o suicídio acontecendo nos dias de hoje, né? São muitos daqueles padres religiosos e religiosas que é, tentam suicídio, ou às vezes acabam se suicidando, né? E a gente se assusta, né? Fala, mas os padres fazendo isso? Sim, por que não? Ó, só um pouquinho, deixa eu tirar aqui que tem gente que fica mandando figurinha na hora do programa e vai atrapalhando, né? Mas, enfim, muitos acabam cometendo suicídio. E aí no artigo dizia assim, olha, são vários fatores. A questão da solidão, a questão das cobranças, que são muitas, as pessoas olham esses representantes religiosos como sendo super-homens, e aí há muitas cobranças, e as cobranças são ferrenhas a ponto de as pessoas não só os cobrarem, mas também exigirem de que eles precisam colocar em prática aquilo que elas querem, não aquilo que faz parte do mundo deles. Depois, a questão de doenças que aparecem, de vícios e tantos outros males que afetam, né? Enfim, o número era bem grande. E interessante que eles ainda colocavam a faixa etária, né? Eram pessoas novas que acabavam cometendo suicídio. Depois eu sugiro que vocês procurem, né? Pesquise o índice de suicídio no meio religioso, né? Entre os padres. E aí vocês vão ficar assustados tanto quanto eu, que já estou nesta área da psicologia. Enfim, falar em suicídio é se deparar com algumas questões. Primeiro é pensar, suicídio é um ato de causar a própria morte de forma intencional, né? Não é essa forma de planejar, né? De pensar nessa forma intencional. Os fatores de risco incluem perturbações mentais e ou psicológicas, como depressão, perturbação bipolar, esquizofrenia ou abuso de drogas, incluindo alcoolismo e abuso de outras substâncias. Outros suicídios resultam de atos impulsivos devido ao estresse e ou dificuldades econômicas, problemas de relacionamento ou bullying.
Interessante, então nós temos aí o suicídio com perturbações mentais psicológicas e os suicídios que resultam de atos impulsivos, né? A pessoa acaba cometendo. As pessoas com antecedentes de tendências ou tentativa de suicídio estão em maior risco de vir a realizar novas tentativas. As medidas de prevenção do suicídio passam pela restrição do acesso a métodos de suicídio, como armas de fogo, armas brancas, drogas ou venenos, pelo tratamento de perturbações mentais, toxicodependência, ou por noticiar de forma correta os casos de suicídio na imprensa e pela maioria das condições econômicas da população. Os métodos de suicídio mais comum diferem de país para país e estão em parte relacionados com a disponibilidade de meios. Os métodos mais utilizados incluem enforcamento, envenenamento por pesticidas e recurso a armas de fogo. Suicidaram-se em todo o mundo vamos dizer assim, a cada 45 minutos um brasileiro morre vítima do suicídio. Então é bom a gente pensar na nossa realidade. Muitas dessas questões se devem ao fato desses outros fatores aí ditos, né? As razões podem ser bem diferentes, porém muito mais gente do que se imagina já teve uma intenção em comum. Segundo estudo realizado pelo Unicamp, 17% dos brasileiros em algum momento pensaram seriamente em dar um fim à própria vida, e desses 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Na maioria das vezes, no entanto, é possível evitar que esses pensamentos suicidas virem realidade. Então a gente fala assim, olha, todos nós trazemos na nossa vida, em nosso coração, algo que nos leve a pensar em colocar fim, né? Mas só que a gente coloca fim à vida e os problemas continuam aí. E aí é difícil de perceber como solucionar tudo isso. Na cabeça da pessoa com tendência a suicídio, ela não tem uma amplitude de visão. Ela cria certas fixações que fazem com que ela não consiga enxergar nada além daquilo que são as fixações dela, né? A primeira medida preventiva é a educação. É preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto, derrubar tabus e compartilhar informações ligadas ao tema. Não se fala, aliás, antigamente não se falava muito sobre isso, né? Hoje se fala mais. Mas deveria se falar muito mais ainda, porque nos nossos arredores, nos nossos redutos, sempre acontece essa questão do suicídio. E o mal, o que me impressiona e me incomoda hoje é que às vezes você percebe de que tem pessoas com tendência suicida, que têm patologias, que trazem perturbações, e muitos daqueles parentes desinformados vão levar esse candidato, entre aspas, ao suicídio para benzeção, para exorcismo, e muitas das vezes até incentivando essas pessoas a não tomarem os remédios que são colocados por algum profissional da área, né? E aí acaba acontecendo suicídio, as pessoas falam de que a pessoa estava com a mente fraca. Mas quem convive com as pessoas que têm tendência a suicídio, acho que são mais fracos ainda por deixarem se levar por ideias fantasiosas, né? Porque ouvem as questões, ao invés de dar segurança, dar suporte, encaminhar para especialistas, fica buscando recursos onde não existe, né? Como já aconteceu no passado, por exemplo, com doenças sexualmente transmissíveis ou câncer,
A prevenção tornou-se realmente bem-sucedida quando as pessoas passaram a conhecer melhor esses problemas. Saber quais as principais causas e as formas de ajudar pode ser o primeiro passo para reduzir as taxas de suicídio no Brasil, onde hoje 32 pessoas por dia tiram a própria vida. Por isso é essencial deixar os preconceitos de lado e conferir alguns dados básicos para o assunto. Em uma sala com 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. É bom a gente pensar. No Centro de Valorização para a Vida, eles trazem algumas orientações. Primeiro, pensar em suicídio faz parte da natureza humana. Primeiro, como podemos definir o suicídio? Suicídio é um gesto de autodestruição, realização do desejo de morrer ou de dar fim à própria vida. É uma escolha ou ação que tem graves implicações sociais. Pessoas de todas as idades e classes sociais cometem suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo, totalizando quase 1 milhão de pessoas todos os anos. Estima-se que de 10 a 20 milhões de pessoas tentaram o suicídio a cada ano. De cada suicídio, de 6 a 10 outras pessoas são diretamente impactadas, sofrendo sérias consequências difíceis de serem reparadas. Segundo, o que leva uma pessoa a se matar? É triste a gente dizer sobre isso, mas é preciso falar, né? O que leva uma pessoa a cometer o suicídio, né? Vários motivos podem levar alguém ao suicídio. Normalmente a pessoa tem necessidade de aliviar pressões externas, como cobranças sociais, culpa, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhação, etc. Daí é necessário que as pessoas que estejam próximas àqueles que cometem o suicídio ou que desejam cometer o suicídio, que as ouça. É necessário que a pessoa seja ouvida, se sinta acolhida, e não só ouvir como uma necessidade de fazer um favor, porque muitas pessoas falam assim, coitado, fulano não fala coisa com coisa, custa escutar. Não, é preciso ouvir o que se encontra por detrás das palavras. Às vezes a pessoa está lá sinalizando que está prestes a cometer o suicídio. Eu me recordo, em muitos casos a pessoa está lá dizendo, me recordo de uma família que eu estava presente, e eu dizia, fulano, você já parou para ouvir de que fulano está te dizendo o que ele vai fazer da própria vida? E a pessoa, não, você está pensando coisa errada, não tem nada disso, e acabou que a pessoa suicidou, né? Então, é preciso ouvir. Terceiro, como se sente quem quer se matar? No momento em que tem ideias suicidas, a pessoa combina 2 ou mais sentimentos, ou ideias conflituosas. É um estado interior chamado de ambivalência. Ela busca a atenção por se sentir esquecido ou ignorado e tem a sensação de estar só. Uma solidão sentida como um isolamento insuportável. Muita gente tem um desejo de revide ou imposição do mesmo sentimento negativo aos outros, querendo que sinta o mesmo que ela. Outras pessoas sentem vontade de desaparecer, fugir ou de ir para um lugar ou situação melhor. Quase sempre sentem uma necessidade de alcançar paz, descanso ou um final imediato aos tormentos que não terminam. Então, falar assim, olha que coisa interessante, né? Se sentir esquecido ou ignorada, né? A pessoa vive essa situação ambivalente, né? Esses paradoxos da vida. Então, como que nós temos que ver se há essa ambivalência? É somente ouvindo, convivendo com as pessoas,
estando ao lado da pessoa. Serli, seja bem-vindo. Quanto tempo, hein? Não me esqueci, amanhã é dia 11 de setembro, hein? Amanhã é teu aniversário. Então é interessante que a gente pense sobre isso, né? Sobre essa ambivalência, né? Aquele vazio ao mesmo tempo que existe na vida da pessoa e aquele preenchimento ao mesmo tempo, né? Quarto, o sentimento e o impulso suicidas são normais. A pessoa vem essa pergunta, né? Será que são normais? Pensar em suicídio é uma coisa que faz parte da natureza humana. Eu diria de que é a porta mais ampla que nós temos para poder fugir de situações que nós não damos conta de enfrentar. E é estimulada pela possibilidade de escolha. O impulso também é uma reação natural, porém é mais comum nas pessoas que estão exaustas por dentro e emocionalmente fragilizadas diante de situações que despertam possibilidade de suicídio. Então vamos falar assim, olha, são pessoas emocionalmente fragilizadas, que são impulsivas e muitas das vezes aquelas que são estimuladas a fazer uma escolha para poder criar, entre aspas, enfrentamento daquilo que elas não dão conta. Quinto, quem se mata mais, meninos ou meninas? Os meninos normalmente se matam mais, embora eles tentem mais vezes do que os meninos, embora elas tentem mais vezes do que os meninos. Essa tendência também acompanha os adultos por causas culturais relacionadas a costumes e preconceitos sociais. Um suicídio a cada 40 segundos que a gente tem, né? Aí a gente fala assim, olha, o suicídio entre os meninos são mais violentos, por isso que eles se matam mais, né? E elas tentam mais vezes devido às formas pelas quais elas tentam o suicídio. Quem tenta suicídio pede ajuda. O suicídio está vinculado a alguma doença mental? O suicídio resulta de uma crise de duração maior ou menor, que varia de pessoas para pessoa. Não está necessariamente ligado a uma doença mental, mas sim a um momento crítico que pode ser superado. As pessoas correm menos risco de matar quando aceitam ajuda. Então a gente fala assim, que os casos são mais variados, né? No início, na definição, a gente fala que eles estão envolvidos com perturbações mentais e psicológicas. Quais são as perturbações? Perturbação bipolar, esquizofrenia, essas questões todas, né? Mas muito mais voltada pela questão de enfrentamento da realidade, né? Que as pessoas precisam perceber de que o problema não é maior do que a vida delas. E às vezes elas estão tão fracas, vulneráveis, que às vezes aqueles problemas ou aquela dificuldade pela qual ela passa se torna um monstro difícil de ser resolvido. Então nada melhor do que fazer essa saída por essa porta mais larga, né? Entretanto, o problema continua e a vida da pessoa que acaba, né? Sétimo, pessoas que ameaçam se matar podem desistir da ideia? Sim, podem. Ao receber ajuda preventiva ou oferta de socorro diante de uma crise, elas podem reverter a situação ao colocar para fora seus sentimentos, ideias e valores, alterando assim seu estado interior. Se existe uma coisa que nos afeta muito e que nos impede de sermos nós mesmos, é da gente não expor aquilo que a gente está sentindo. Eu acho muito bonito aquele filme Quando Nietzsche Chorou, né? Quando Nietzsche propõe a Breuer a criar essa livre associação, né? Dizer do seu sentimento, daquilo que angustia, daquilo que incomoda, né? Por vivermos numa sociedade padronizada, onde muitas das vezes a minha ideia, eu não posso dizer isso porque fulano vai ficar chocado, eu não posso dizer isso porque fulano não vai gostar, eu não posso. Com isso nós vamos engolindo tudo,
nós vamos nos sufocando com isso, né? E aí isso dentro de nós vai criando uma certa situação que é difícil até de digerir. Então aparecem os problemas. Mas nós temos instituições, né? Essa ajuda pode vir de pessoas comuns ligadas a organizações voluntárias como o CVV, Centro de Valorização da Vida, que se destinam e se dedicam à prevenção do suicídio. São voluntários que têm um papel importante a ouvir quem estiver passando por um momento de desespero. O apoio pode vir também de profissionais, contribuição muitas vezes indispensáveis, especialmente nos casos de descontrole. Essas duas possibilidades de ajuda são reconhecidas no mundo interior, pois apresentam bons resultados, bem como o momento que você perde com essas pessoas faz com que as pessoas se sintam as pessoas mais importantes, por perceber que tem alguém ali perdendo tempo com elas, entre aspas, né? Ouvindo elas. A grande dificuldade é como a pessoa vai digerir os seus problemas. Quando ela não consegue digerir, olha, é difícil, né? Elas conseguirem solucionar. Então, por isso que elas vão achando algumas saídas não convencionais. Oitavo, as pessoas que tentam suicídio pedem socorro? Sim, é frequente pedir ajuda em momentos críticos, quando o suicídio parece uma saída. Entretanto, na atual circunstância em que nós vivemos, falou que a sociedade está extremamente marcada pela ansiedade, né? Tá todo mundo querendo falar e há pouca gente querendo ouvir. Às vezes o outro está me dizendo algo que está prestes a fazer, mas eu estou tão ansioso querendo falar que eu não ouço o outro. E aí quando o outro acaba aprontando, para mim é um verdadeiro escândalo, né? Me deixa assustado, mas está lá, a pessoa disse para mim, a pessoa falou, mas eu não ouvi direito. Então falar assim, imagine isso dentro desse contexto religioso, né? Em que muitos de nós estamos sempre desejosos de sobressair e desejosos de ocupar papéis ou ocupar um lugar de destaque, né? Onde a nossa fala, as nossas ideias, o nosso jeito sobressaia, né? E às vezes as pessoas não estão preocupadas do papel ou do espaço que você quer ouvir, elas estão preocupadas em dizer alguma coisa que a incomode. Mas a gente está tão preocupado em ocupar papéis, né, em viver papéis, que a gente não ouve. A vontade de viver aparece sempre resistindo ao desejo de se autodestruir. De forma inesperada, as pessoas se veem diante de sentimentos opostos, o que faz com que considerem a possibilidade de lutar para continuar vivendo. Encontrar alguém que tenha disponibilidade para ouvir e compreender os sentimentos suicidas fortalece as intenções de viver. Por isso que eu falo, olha aí, a necessidade de ouvir. Isso é importante. E água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Se você insiste mostrar para o outro aquilo que o outro não está vendo, vai chegar um momento que a pessoa ela vai se enxergando e vai enxergando a realidade. Eu me recordo de uma pessoa que estava com um olhar muito negativo, com quadro de suicídio, né? E ela dizia assim, não estou dando conta, todas as vezes que saía da terapia, né? E eu dizia, olha, eu quero te ver aqui semana que vem, eu preciso tratar contigo um outro assunto muito importante. E aí a pessoa voltava naquela expectativa para a terapia, eu preciso tratar uma muito importante. Sempre inventava uma desculpa, né? Chegado um tempo, a pessoa só sabe que eu não estou tendo mais nem a vontade de morrer, de acabar com a própria vida. Mas o que me incomoda mais é todas as vezes que eu ia embora, eu só dizia de que queria me falar uma coisa muito importante.
eu voltava e ficava aqui tentando saber o que era importante. Isso nunca me diz o que é mais importante que o senhor queria me dizer. E aí, às vezes, depois de passado um longo tempo, eu dizia: o mais importante que eu gostaria de dizer é a tua vida. É você voltar aqui e dizer para mim: olha, vivi mais um dia, isso não tem mais nada do que importante para mim. Você está vivo. E aí a pessoa fala: poxa, com isso o Senhor fez com que eu evitasse um suicídio. Então, é ter essa possibilidade de ouvir, né? Nono, quem está por perto pode ajudar? Como? É preciso perder o medo de se aproximar das pessoas e oferecer ajuda. O quanto é importante, né? Eu já havia dito para vocês de que certa vez eu estava numa igreja onde tinha adoração perpétua e vi um rapaz chorando, né? E eu fiquei assim: vou, não vou, vou, não vou. Se eu chegar lá, de repente as pessoas me tratam mal, eu falo assim: mas se me tratar mal, não vai arrancar pedaço, né? Até que de repente eu falo assim: eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Eu estou vendo que você está aí chorando, né? E ela falou assim: olha, eu estou aqui diante do Santíssimo, eu vim aqui me despedir. Vim me despedir de Jesus sacramentado, né? Eu não aguento mais viver a minha vida, eu não me suporto mais, eu não consigo mais me olhar. Pedi tanto a Deus, se Ele me ouve, que Ele me envie um padre, né? Alguém que pudesse me ouvir para perdoar os meus pecados, né? E eu falei assim: olha, se você tem alguma dúvida que o Senhor te ouve, você pode perder essa dúvida, né? O Senhor tanto te ouve quanto Ele se preocupa contigo a ponto de querer que você viva mais. Eu sou um padre e estou aqui à tua disposição. E lá diante do Santíssimo ficamos horas. Não me recordo direito, mas mais ou menos umas 3 horas conversando. Hoje nós somos amigos. Essa pessoa tem família, constituiu família. Vez ou outra, quando estou diante da esposa dele, ele mesmo fala assim: esse é o padre que me salvou da morte. Então, acho interessante isso, né? A gente precisa enfrentar esse medo nosso e chegar. Se um amigo se aproximar e perguntar: tem algo que eu possa fazer para te ajudar? A pessoa pode sentir abertura para desabafar nessa hora. Ter alguém para ouvi-la para fazer toda a diferença. E qualquer um pode ser esse ombro amigo, que ouve sem fazer críticas ou dar conselhos. É interessante que o outro não está te pedindo conselho, ele está querendo ser ouvido, né? Quem decide ajudar não deve se preocupar com o que vai falar. O importante é estar preparado para ouvir. Olha que coisa interessante, né? Você não precisa se preocupar como que você vai ajudar, o que você vai falar. Não, basta ouvir. E muitas vezes, quando você termina de ouvir e a pessoa: posso lhe dar um abraço, né? Não existe coisa melhor. Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Essa é a grande questão. E depois, como que nós nos colocamos diante do outro, né? O nosso abraço, a nossa acolhida fraterna, né? 10. Como o suicídio é visto pela sociedade? Olha, é um tabu. É um tabu. É um assunto proibido. As pessoas não falam. As pessoas não comentam. Antigamente, muitos diziam assim que é falta de serviço, né? Aí trabalhar, falta de pegar numa enxada, é falta de se ocupar, essa questão toda, né? E parece-me que não tem mais esse discurso, mas virou um tabu. Por outro lado, os homens, por natureza, não se sentem confortáveis para falar da morte, pois isso expõe seus limites e suas fraquezas. Esse tabu piora a situação de muitos. Muitas vezes, mesmo aqueles que seguem religiões que condenam o suicídio, não conseguem respeitar suas crenças e acabam dando fim à própria vida. Então, é preciso que a gente quebre esse tabu, né?
11. O mundo atual tem influência no número de suicídio? Claro. O preconceito, o prejuízo, a questão econômica, as questões demográficas, as questões sociais e tanta a insensibilidade, a agressividade, a competição, o bullying e tantos outros males que vão limitando as pessoas. Parece-me que infantilizando as pessoas, fazendo com que as pessoas se tornem não sujeitas da própria vida, porque parece-me que a gente quer colocar a pessoa dentro de um recipiente para poder dizer assim, de que nós somos sujeitos para poder dizer o que fazer, o que não fazer. Então, nós anulamos o outro enquanto sujeito da própria vida. E isso tudo cria uma certa confusão. Você quer ver mais do que nunca? Acho que eu falei ontem essa frase, né? Se as pessoas tivessem capacidade de rezar por mim, tanto quanto a capacidade que elas têm de criticar, seria tão bom, né? Porque o meu desejo é que você reze por mim para que eu seja tão melhor do que você, né? Ou diríamos popularmente, mais melhor do que você. Se você rezasse mais e deixasse de me criticar tanto. Então, isso na verdade deveria ser um chavão para nos ajudar a viver a própria vida, porque as pessoas hoje elas estão prontas a condenar, a denegrir, a pré-julgar, a prejudicar e a tantos outros males, mas diga quem está pronto para poder lhe estender a mão e mostrar ou ajudar você a enxergar o caminho certo. Não. Há muitas dentro da sociedade vivem como se fossem verdadeiros deuses com soluções para a tua vida, né? E aí então isso atrapalha o sujeito. 12. Quais as estatísticas sobre o suicídio no Brasil? A média brasileira é de 6 a 7 mortes por 100 mil habitantes, bem abaixo da média mundial, entre 13 e 14 mortes por 100 mil pessoas. Mas o que preocupa é que enquanto a média mundial permanece estável, esse número tem crescido no Brasil. E a maior porcentagem de suicídio é registrada em jovens, entre jovens. E por que não dizer, como eu havia dito no início, de que entre religiosos, também padres, esse número está crescendo cada vez mais, né? Então pesquise aí para vocês verem. Me recordo que eu já postei isso no Facebook certa vez, né, para as pessoas darem uma olhada. 13. O suicídio pode ser prevenido, né? Sim, segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% de casos de suicídio podem ser prevenidos desde que existam condições mínimas para ofertar ajuda voluntária ou profissionais. Daí a gente fala assim, olha, é preciso que haja uma política pública para traçar planos integrados de prevenção, né? Ofereça ajuda para poder ter uma política pública de prevenção com relação à questão do suicídio. 14. Quem oferece ajuda para pessoas com intenção de se matar? As pessoas que precisam de ajuda podem recorrer ao Centro de Valorização da Vida, grupo de voluntários que oferece apoio emocional gratuito. E já existe programa de saúde pública que oferece esse serviço. Então, basta procurar, né? Mas é preciso que quem esteja ao lado dessas pessoas que desejam cometer suicídio, que elas se informem para poder buscar ajuda. E não veja o suicídio como algo do maligno, né, como algo religioso, né? E muitas das vezes não é algo religioso. A pessoa tem lá uma causa concreta, uma situação concreta, uma vida concreta a ponto de cometer o suicídio, e a pessoa está lá buscando bênção, desamarração e tantas outras questões que você fala assim, meu Deus do céu, será que eu não enxerga? Então, a gente ter uma noção de que é preciso buscar a ajuda profissional, mas que possibilite, na verdade, essas questões. Eu termino dizendo aqui, olha,
Eu me recordo de um jovem aos 16, 17 anos que ele resolve confidenciar à família de que ele tinha uma outra opção sexual. E aí, uma simples expressão, acho que da mãe, né? Se eu souber que você parou na rua para poder conversar com algum homem, eu me mato. Só foi isso que a mãe falou. O que aconteceu? A pessoa foi se cobrando tanto, mas tanto, com medo de algum homem ou de alguém parar na rua, ou parar na rua, ao menos que for para perguntar as horas, e a mãe está assim na espreita e entender de que o rapaz estava tendo uma outra conversa sem ser aquele das horas, que a pessoa foi surtando. Ela foi ficando tão assim massacrada pelo sentimento de culpa, pela cobrança que se fazia, essa questão toda, que dado certo dia ela comete o suicídio. Quem veio parar depois, mais tarde, em minhas mãos, para tratar uma depressão, uma angústia por causa do suicídio do filho? A própria mãe, sem saber que aquele filho já havia passado por mim. Então falar assim, olha as cobranças, os pré-juízos, os pré-julgamentos. Eu falo de que isso dentro da vida de comunidade, da família, é gritante. É preciso que nós tenhamos a consciência do papel que nós exercemos dentro da situação, dentro da vida do outro, né? Olha, em muitos casos nós influenciamos muito o outro. Então tomar muito cuidado com relação a isso. Pensemos nesse mês de setembro sobre essas questões. Amanhã nos encontramos em uma nova conversa. Um abraço, desculpe o atraso.